professor de arte que não é professor de arte. Que papo é esse, Willis? Bom, gente, mais um vídeo aqui no meu canal e mais uma pergunta que eu estou respondendo aqui foi feita através do vídeo anterior que eu falei sobre saber desenhar ou saber pintar, se eu devo saber, se eu tenho que saber pintar ou desenhar para dar aula de arte. Eu falei nesse vídeo, um trecho sobre alguns professores, que dão aula de arte e não são professores de arte. Então, com isso, algumas pessoas vieram me perguntar o que eu achava sobre isso. Mas antes de chegarmos a essa conclusão, a gente precisa analisar um pouco os fatores, alguns fatores para se chegar a ela. Primeiramente, o porquê que nós temos profissionais de outras disciplinas dando aula de arte. Existe em alguns estados uma falta de professor de arte. Por incrível que pareça, alguns estados estão carentes de profissionais com licenciatura em arte. Então, com isso, abre-se aquela brecha para pegar outros profissionais, para estar atuando no lugar de um professor de arte. Outro fator muito importante é que ainda existe aquela cultura de que qualquer um pode lecionar a arte, qualquer um pode dar aula de arte, As pessoas acham que a arte só dá lá um desenho, como eu já disse no vídeo anterior, que você vai conseguir dar aula. Então, assim, nós temos esses são os principais fatores: a carência de professor e aquela coisa do achismo, de que qualquer um pode dar aula de arte. E a gente pega aí as escolas que não estão nem aí, pega mesmo, enfim. Eu quando falo que eu não tenho nada contra, eu falo isso bastante, as pessoas às vezes me interpretam mal. Eu não tenho nada contra ao profissional que vai procurar essa vaga. Ele é trabalhador, ele às vezes precisa sustentar, botar a comida dentro de casa. Então, se alguém vai contratá-lo da maneira que ele está impondo, eu não tenho nada contra ao profissional. Eu acho que a gente sabe aonde aperta o calo, onde a gente precisa. Então, se tem a vaga e ele foi aceito, é mérito dele. Ele não está nem aí se ele é professor ou não de arte. Eu tenho contra, sim, a quem faz com que esse sistema seja falho. A quem contrata. Às vezes o cara está precisando muito do professor de arte e ele não sabe se aquele cara é formado ou não, para ele é indiferente, ele contrata mesmo. Então, assim, deixando claro, eu não tenho nada contra quem está precisando trabalhar. O cara que precisa trabalhar não tem nada a ver com essa história. Ele vai lá, se ele foi contratado, o problema não é dele, o problema é de quem está contratando. Então aí a gente começa a entender o porquê a gente tem vários profissionais de outras disciplinas lecionando arte. Como é que é? Porém, a gente precisa ver o quanto isso é grave. Você já parou para pensar se você pega um professor de português e coloca ele para dar aula de matemática? Já parou para pensar o quanto isso seria estranho, seria diferente? Será que esse profissional está capaz para dar uma aula de matemática, ou de português, ou de arte? Será que é só eu que bebo? Isso precisa ser analisado, porque isso é muito grave. Você colocar um profissional que não tenha o estudo para fazer uma coisa que não é da área dele é muito perigoso. Com isso a gente dá margem àquele vídeo anterior que eu falei, A gente coloca um cara que não estudou arte, aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a pegar desenhozinho para colorir, vai jogando para o aluno, trabalha com coisas que não tem nada a ver com o ensino da arte em si. Então, assim, eu não tenho nada contra, porém, eu acho muito perigoso. Falando assim do lado financeiro, falando da pessoa que precisa trabalhar, é ótimo, porém é perigoso, porque você começa a estar abrindo um leque para pessoas que não têm conhecimento do ensino da arte, não sabem a história da arte, não tem a formação em arte para dar aula, e com isso ele vai denegrindo a imagem dos profissionais
ele vai que meio que mal acostumando, né, as escolas a outras coisas, né? Aí a gente pega aquele vídeo que eu falei sobre professor ou decorador, ou seja, o cara que não é professor de arte, ele vai passar a fazer decoração de escola, porque ele talvez não se sinta capaz em lecionar a arte em si. Então assim, isso é muito perigoso. Eu acho que é cada um no seu lugar, cada um tem que estar na sua especialização, cabe à escola analisar se aquele profissional é capaz. Né? Eu acho que é muito importante a gente colocar, né, o profissional certo. Se fosse assim, a gente poderia fazer qualquer faculdade da aula de qualquer coisa. Então não é por aí que a gente deve levar. Essa é a minha opinião. Deixando claro que eu não tenho nada, mais nada contra a quem está trabalhando, quem está se esforçando, né, de outra área, que está se esforçando para dar aula de arte. Eu acho que se você está dando aula é porque você foi merecedor, você foi capaz. Porém, no meu ponto de vista, eu acho que isso é muito perigoso, porque você está colocando um profissional que não estudou para aquilo. Ele estudou para uma outra coisa, né? É como você botar um açougueiro para fazer pão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então acho que a gente precisa parar um pouco para pensar. Eu sei que no fundo a gente se sente capaz de dar aquela aula, mas a gente precisa ver que tem algumas coisas que foram puladas. Um cara que nunca estudou a faculdade de arte, ele não tem a mesma noção do cara que estudou, do cara que correu atrás, do cara que se aprofundou na história da arte. Não estou querendo dizer que você não é capaz, só estou querendo dizer que são coisas diferentes, né? São noções diferentes. Então assim, eu acho que precisa ser revisto essa questão de colocar outros profissionais para assumirem posições que não são da formação dele. Deixando claro, não quer dizer que ele não seja capaz, só acho que é muito perigoso. Então assim, essa é a minha opinião, né, o meu ponto de vista. Como eu sempre falo, não estou aqui para dizer que eu estou certo ou que estou errado, né? A gente na internet tem essa mania de querer impor a nossa verdade. Isso aqui não é uma verdade, estou só colocando a minha visão, a pergunta que fizeram para mim, então eu estou respondendo. Ai, que tudo! Mas eu quero ver a sua opinião, a sua resposta. O que você acha disso? Se você já perdeu o emprego para um profissional talvez que não fosse da área, né? Ah, eu sou professor de arte e eu perdi emprego para um professor de português que está dando aula de arte. O que você tem a dizer sobre isso? Se você é contra, ou se você também, você dá aula, né? Se você é um professor de matemática, português e dá aula de arte, o que você acha sobre isso? Se você acha que não tem nada a ver o que eu estou falando aqui. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu comentário, de ativar o tal do sininho, essas coisas que você já sabe que todo YouTube pede, né? Seguir, compartilhar é fundamental. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.